Isso. Ai, então já falei com o pastor também. Já sei que é isso. Vou fazer vocês aqui. Boa noite. Boa noite, familiares. Boa noite a todos os convidados e amigos. Graça e paz. Amém. Vocês querem se assentar? Pegar o outro jogar aqui também. Um texto nas Escrituras Sagradas que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, que nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher. E hoje nós estamos em um tempo onde o Senhor preparou esse tempo para que não somente os noivos estivessem aqui, não somente para que o Williams e a Bruna estivessem aqui, como carinhosamente nós o chamamos de Will, não somente para que eles estivessem aqui, mas para que todos vocês estivessem aqui nesse momento tão importante na vida deles, um momento único. Então, nesse momento, eu queria que você, que pudesse, feche seus olhos e nós faremos uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por nós estarmos neste lugar. Muito obrigado por nós estarmos diante do Senhor. E nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. E por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e continuará fazendo. Senhor, nesse momento nós ficamos felizes pela Tua presença. Senhor, que esse momento possa ficar gravado, possa ficar marcado na vida dos Teus filhos, não apenas como uma cerimônia matrimonial, mas como um momento em que o Senhor preparou e está dando a eles este presente. Senhor, nós oramos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e paz. Nós rendemos graça ao nosso Senhor, que é soberano sobre tudo. E neste dia, pela sua bondade e pelo seu amor, nós estamos todos aqui,
glórias a Deus por isso. E nesta data, no dia 16 de abril de 2022, um dia marcado na agenda dos noivos, para que todos nós nos encontrássemos aqui para testemunhar uma nova história na vida do Will e da Bruna. Mas para que essa nova história acontecesse, precisou acontecer um primeiro encontro. E este encontro aconteceu no dia 2 de janeiro de 2020. Aconteceu num encontro de jovens, onde os olhares se entrelaçaram e houve um pedido de namoro. E o sim chegou. E logo após esse sim, começou o seu namoro. E logo já começou a se falar do casamento. Um sonho desejado, planejado. Conversas, diálogos de que dia seria, como seria, onde aconteceria. Os preparativos deram início para organizar tudo. Mas antes de qualquer preparativo, houve um convite. E os noivos fizeram um convite ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que estivesse junto em tudo que eles fizessem. Porque o desejo é que tudo que eles planejassem, que fosse para honrar, glorificar o nome do Senhor. Isso me remete a um texto da Bíblia, que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João no capítulo 2, que é um texto muito conhecido por nós, que é o casamento em Caná da Galileia. Esse texto nos diz que Jesus, ele transformou a água em vinho. O texto diz que estava acontecendo um casamento em Caná e em determinado momento o vinho acabou. E no Salmo 104 diz que o vinho alegra o coração do homem. Então, usando este símbolo do vinho, podemos dizer que naquele momento, na festa em Caná da Galileia, acabou-se a alegria. A alegria havia se acabado. Will e Bruna, nós sabemos que muitas preocupações no decorrer do planejamento para que tudo isso acontecesse hoje. Aconteceu muitas inquietações, muitas preocupações, muitas aflições, ansiedade, para que vocês pudessem chegar até aqui. Muitos sentimentos que tentaram roubar a alegria de vocês. Mas o texto nos diz algo importante. O texto nos diz, no verso 2, que Jesus havia sido convidado para este casamento em Caná. Aí é que está a grande diferença. Jesus foi convidado para estar neste casamento. Quem precisava estar lá? Jesus. E Jesus, ele entra em ação. Ele faz um milagre. Ele transforma a água em vinho. E a alegria que havia se acabado. Talvez as pessoas que estivessem lá quisessem ir embora da cerimônia, porque o motivo do vinho ter acabado, o simbolismo da alegria havia se acabado naquele lugar. Mas a verdadeira alegria estava lá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele transforma a água em vinho. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre em seu ministério. E nós notamos algo, que Jesus, ele não inicia o seu ministério fazendo o coxo andar, ressuscitando Lázaro, fazendo o cego enxergar. Jesus inicia o seu ministério em uma festa.
Jesus se importa com a família que está sendo se formando. Assim é com vocês, Will e Bruno. Enquanto Jesus Cristo for o centro do relacionamento de vocês, a alegria nunca acabará. Nós, escutando este texto, nós podemos refletir sobre a presença de Jesus naquele casamento. E eu creio que Jesus, quando ele estava nesse casamento, algumas pessoas ainda não tinham notado que Jesus estava no casamento, porque Jesus ainda não havia entrado em ação. Jesus estava quieto, Jesus estava na dele, Jesus havia sido convidado e estava quieto, ainda não tinha chegado o seu tempo. E hoje, como já foi dito aqui, Jesus foi convidado para este casamento. E você pode olhar aqui aos lados, você pode olhar nas cadeiras, e você pode não ver Jesus. Você olha e não vai ver Jesus. Mas você pode sentir Jesus, porque Jesus está neste lugar. Jesus é sobre este lugar. Jesus já está aqui. Esta cerimônia matrimonial, para uni-los, para unir o Will e a Bruna, uma cerimônia como esta, um matrimônio como este, ele teve início lá no paraíso. Foi um matrimônio no início de tudo. Quando Deus já havia criado todas as coisas, ele então faz um matrimônio, o primeiro matrimônio. Então o matrimônio, ele é uma coisa, é uma situação, uma celebração que ela não começou há tempos agora, ela não começou há décadas atrás, ela teve início lá no paraíso. E quando nós falamos que teve início lá no paraíso, quem estava presente nessa cerimônia, quem estava presente nesse matrimônio? Quem estava presente nesse matrimônio era o nosso Senhor Deus. Ele foi o único convidado. Ele foi a única testemunha. E ele foi o único ministro do primeiro matrimônio. Tudo isso estava acontecendo. E da forma como aconteceu naquele dia, daquela forma que aconteceu lá no início, acontece hoje da mesma forma. A união de um casal, a união do Will e da Bruna. E o matrimônio, ele nunca deixou de existir. Ele nasceu no paraíso e ele tem sido sustentado por Deus. Deus está no controle da união do matrimônio. E no decorrer dos anos, Deus está controlando e mantendo o matrimônio. E não só durante anos, mas décadas. Eu posso falar para vocês que até em milênios, Deus está mantendo o relacionamento matrimonial. Deus mantém a união matrimonial. E por que Deus mantém a união matrimonial? Porque Ele sabia que não era bom que o homem vivesse só. Ele sabia que não era bom que a mulher vivesse só. Então até hoje, Deus sustenta o matrimônio, sabendo que um pode ajudar o outro, um tira as tristezas do outro, um consola o outro, um estará junto com o outro. E assim será na vida de vocês dois. Se vocês se dedicarem ao matrimônio com constante cuidado, nas mínimas coisas, com paciência e sacrifício, um para com o outro,
E há um versículo que está nas Escrituras Sagradas, na qual os noivos escolheram, e eu vejo que é muito pertinente a esse matrimônio. E esse versículo ele se encontra em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, no verso 11, onde diz assim: e o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Como vocês já ouviram dizer, e como vocês aqui presentes também já ouviram dizer muitas vezes, que Deus, Ele não prometeu uma vida fácil para nós. Deus não prometeu uma vida tranquila. Deus não promete a nenhum casal uma vida tranquila e uma vida que seja fácil. Ele não diz que os casais, e hoje vocês dois aqui, Deus ele não diz que vocês andariam sobre jardins floridos. Ele não diz que vocês teriam uma brisa no rosto. Ele não diz que vocês sempre escutariam o cantar dos passarinhos em todos os lados. Neste verso também, Deus também não diz que multiplicaria as tuas satisfações, os teus desejos. Não é isso que Deus está querendo dizer. Deus ele não diz que as suas vontades serão feitas em caminhos de pedras preciosas, que isso os levaria no mundo colorido de emoções, em um mundo de ilusões. Não é nada disso que Deus está prometendo nesse verso. Não é nada disso que Deus está falando nesse verso do capítulo 58 de Isaías. Deus ele diz que ele guiaria continuamente nos lugares áridos, ou seja, aonde havia seca, aonde houver seca, aonde não houver alimento que sustente o homem, Deus está dizendo que Ele guiará continuamente. Ele não diz que vocês vão ter uma vida fácil, mas Ele diz que Ele guiará vocês continuamente. Will, Bruna e todos os casados aqui presentes, e todos os noivos aqui presentes, todos os que estão noivados, todos os que estão namorando e projetam em ter um matrimônio, em se unir uma outra pessoa, eu quero dizer a vocês hoje nessa noite, que o verso ele diz, que quando a vida de vocês, e as orações de vocês, estiverem em harmonia, ou estiverem alinhadas com a vontade de Deus, vocês podem esperar e vocês vão receber respostas de Deus maravilhosas. E a vida de vocês será restaurada, mesmo em situações terríveis, onde possa parecer que os ambientes que os rodeiam sejam um ambiente propício para um caos, onde o ambiente que rodeiam vocês possa ser propício para uma destruição, onde o ambiente que rodeiam vocês possa ser um ambiente propício à destruição, à sequidão. Ele vai restaurar a vida de vocês. Nesses lugares, Deus está dizendo que Ele guiará vocês continuamente, restaurando a vida de vocês. E mais, Ele diz que vocês, se estiverem com a vida e com as orações alinhadas com Deus, em harmonia com Deus, Ele faz uma promessa para vocês. Ele diz que vocês serão como um jardim regado, cuidado, lindo, e também como um manancial cujas águas nunca faltam.
desta forma, nesta cerimônia pública, demonstra que vocês estão em harmonia com a vontade de Deus. E por que demonstra que vocês estão em harmonia, que vocês estão alinhados com a vontade de Deus? Porque nasceu no coração de vocês, foi gerado no coração de vocês o desejo de um nascimento de uma nova família. Então, a partir desse momento, quando isso começou a ser gerado no coração de vocês, isso já fazia parte dos planos de Deus, daqueles planos que Deus teve lá no paraíso. Isso está alinhado com a vontade de Deus, e isso está no coração de vocês. Então, vocês estão na vontade de Deus. Hoje, Will e Bruna, na vida de vocês, começa a nascer uma nova família. E esta família, ela nasce porque Deus, Ele abençoou a vida de vocês. E essa família nasce porque Deus está abençoando a vida de vocês. E essa família nasce e continuará porque Deus abençoará a vida de vocês. Mas essa família também ela nasce porque Deus capacitou os pais de vocês para que eles pudessem criá-los da maneira que o nosso Senhor desejava, da maneira que estivesse em harmonia, da maneira que estivesse alinhado com as vontades do nosso Deus. E nesse momento, eu peço a você, Bruna, que você olhe para os seus pais. E nesse momento, em que vocês cruzam esses olhares, nesse momento em que os corações aceleram, nesse momento em que as suas adrenalinas sobem, eu quero fazer você lembrar, foram 25 anos de muita dedicação. Que foram 25 anos, Bruna, de muito carinho. Que foram 25 anos, Bruna, de muito zelo. Que foram 25 anos, Bruna, de ensino. E hoje, eles estão aqui, perante Deus, perante a família e perante todos os convidados, entregando você para o Will. Para que você, Will, possa dar continuidade nesse amor. Para que você possa dar continuidade neste carinho. Para que você possa dar continuidade neste zelo, cuidando-a e a amando. E assim, como diz as Escrituras, em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, onde o apóstolo Paulo, ele escreve que você deve amar a sua mulher, a sua esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. Da mesma forma que Cristo ama a igreja, da mesma forma que Cristo tem um carinho pela sua igreja, da mesma forma que Cristo se entregou pela sua igreja, é a mesma forma que você tem que amar a sua esposa, dedicando a ela, até mesmo se for preciso, a sua vida, para você protegê-la. Will, eu queria que você nesse momento olhasse para os seus pais. E nesse momento, Will, em que você fica face a face com os seus pais, é um momento único, esse momento na sua vida, em que você está tendo esse momento de estar face a face com Ele, um momento onde uma nova fase na sua vida se inicia. E eu também quero que você saiba que o ensino, o amor e a dedicação na oração não faltou na vida dos seus pais. Na vida dos seus pais foram buscas
sem cessar. Foram dias de derramamento, foram dias de lágrimas, foram dias de quebrantamento ao Senhor. Mas houve um dia que Jesus, o nosso Senhor, Ele fez da mesma maneira que Ele fez quando Ele encontrou Zaqueu. E Ele desejou ir para a casa de Zaqueu. E o Senhor desejou visitar a casa dos seus pais. E um milagre aconteceu. A graça do Senhor alcançou a sua vida. E a sua vida foi transformada através da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor. As orações e súplicas e choros dos seus pais foram recolhidas e levadas diante do Senhor. E hoje, Bruna, o Edilson e a Angélica entregam o Will a você, para que vocês se tornem uma só carne, que você o ame, que você o ajude e que você o auxilie em tudo. Sendo assim, Will e Bruna, um dos símbolos tradicionais que representa a concretização deste momento, como testemunho do compromisso que vocês assumem hoje, são as alianças. Sendo desta forma, sendo este, para concretizar esse matrimônio, nós vamos receber que temos a aliança em que Ele fez com Noé. Quando Deus Ele fez a aliança com Noé, Ele colocou um arco-íris no céu. E Ele disse para Noé: então me lembrarei da minha aliança com vocês. Todas as vezes que Deus olha e vê o arco-íris, Deus sabe que Ele tem uma aliança, que foi feita uma aliança. E esse mesmo arco-íris que nós enxergamos hoje, hora ou outra, nos céus, é esse mesmo arco-íris, é essa mesma aliança que o Senhor fez com Noé. E da mesma forma que Ele fez essa aliança, assim, quando nós olhamos e nós também sabemos que Ele fez essa aliança com Noé, porque há um símbolo, e hoje nós também temos um símbolo que nos lembra a realização desta cerimônia de matrimônio, que nos lembra desse ato festivo, que nos lembra dessa ação de graças que nós estamos fazendo em nome do Senhor. Vocês escolheram estas alianças como este símbolo para este ato
de cerimônia para esse ato festivo. Então eu quero orar por essas alianças. E eu queria que vocês fechassem os olhos para que nós possamos orar por essas alianças. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, perante essas testemunhas, Senhor, perante, Senhor, os teus filhos, e nós queremos apresentar a Ti, Senhor, este objeto, Senhor, chamado aliança, que tem, Senhor, como um símbolo para a concretização, Senhor, desse matrimônio. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço que abençoe, Senhor, essas alianças e que os seus filhos possam ser abençoados. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Usando essa aliança como símbolo de união, eu digo a vocês que é um momento muito importante e um momento onde Deus abençoa a vida de vocês. Vocês já se declararam um ao outro em seus momentos a sós, já disseram que se amam, já disseram sobre o desejo de estarem juntos, de darem início a uma nova fase em suas vidas. Nós somos totalmente gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor colocou sobre a vida dos Teus filhos, sobre o desejo que nasceu, Senhor, e hoje está sendo concretizado, Senhor, nesse momento. Senhor, que Tu venhas continuar abençoando, e eu tenho esta certeza que o Senhor é quem governará este